vou mostrar para você como que foi o processo para eu criar essa página. Do comecinho ali até quando eu entreguei, como que ficou o resultado. A Gabi Ibrahim é uma das maiores especialistas em logo design no Brasil e uma das minhas clientes mais importantes. Eu fico muito feliz sempre que a Gabi aparece para fazer um projeto, porque ela chega para mim e fala assim: Robigol, você está preparado para fazer a melhor landing page da sua vida? Eu já logo me assusto porque eu sei que vai ser muita responsabilidade. O problema é que a Gabi é muito chata. Só que ela é muito chata no melhor sentido possível da palavra. Ela é muito chata por ser extremamente exigente e criteriosa com os produtos e serviços dela. Ela quer sempre o melhor resultado para as alunas e para as clientes dela. Então, dessa forma, ela faz exigências de altíssimo nível. E quando você tem uma landing page de altíssimo nível, o que que isso significa na prática? Que você pode cobrar muito mais. Justamente porque esse tipo de cliente, como a Gabi e o Cicim, que são meus clientes do coração, que inclusive eu vou deixar num vídeo aqui explicando um pouco mais sobre cliente 1000 e cliente ideal, que é aquele cliente que vai te ajudar a ter mais resultado trabalhando menos e com mais qualidade, por exemplo. Eles trazem essa possibilidade porque o nível de entrega deles é muito superior. E o mais interessante é que a Gabi é aquele tipo de cliente que você quer entregar o resultado no maior nível possível, justamente porque ela vai te recomendar para muitas outras alunas ali e que também têm necessidades parecidas e que gostam de um resultado premium. O mais interessante de tudo é que a Gabi tem uma identidade visual muito única, premium, de alta qualidade. Fizemos todo esse alinhamento. E qual que é a ideia? A ideia nesse vídeo aqui é eu te mostrar todo o processo. Eu vou mostrar para você como que foi o processo para eu criar essa página. Do comecinho ali até quando eu entreguei, como que ficou o resultado. O resultado você tá vendo aí na tela. É basicamente isso aí. E depois ainda vai ter um vídeo onde eu vou ensinar você a fazer essa arte de fundo na seção Hero, que também ficou bem legal, ficou bem interessante, convenhamos, não é verdade? Meu nome é Robson Oliveira, eu vou mostrar para você todo esse processo, vem comigo. As copies do Cicinho são gigantescas. Tem bastante coisa para colocar, bastante informação, detalhes. Ele é bem minucioso nos detalhes, ele costuma ser bastante criterioso aqui, então ele coloca as informações de uma maneira bem direta. E o primeiro passo que eu sempre faço na hora de criar as minhas páginas é adicionar essa copy e fazer uma diagramação. Fazer a diagramação talvez seja a parte mais fácil. Por quê? Porque aqui é você colocar as coisas em seus respectivos lugares. Então eu já deixo tudo certinho e, no caso, tudo isso aqui eu fiz no off, eu não mostrei essa parte porque, sinceramente, não precisa. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando no canal, vou deixar aqui nos cards, tá bom? E aí, o mais interessante é que eu tenho já essas informações, algumas estruturas eu já até reaproveitei, que no caso eu já tinha isso aqui criado. Então, eu já coloquei isso aqui para demarcar, mas o restante das coisas não tem nada criado ainda, tá tudo no seco. E o que vai tornar essa página interessante é, além da diagramação, que é obviamente uma forma de você deixar tudo organizado, bastante legível, que isso vai ajudar ali, vai impactar na conversão das vendas dessa página, você também tem as artes que vai tornar ela realmente uma coisa bonitona aí, que a galera vai falar, uau, né? O efeito uau que uma página pode causar vem disso. Mas você pode observar que tá bem bonita a página já, ela já tá bem bacana, só que tá cru. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar a criar as artes, vou bater cabeça e vai dar certo. Essa pasta do Pinterest que eu te mandei em cima é uma pasta de referências visuais completas, sabe? Tipo, é de tudo, não é algo muito específico, mas eu gosto de ter uma pasta assim, pra gente ter um olhar visual do que eu gosto, o que chama a atenção no meu olhar, né? Como eu mostrei pra você no áudio anterior, basicamente a Gabi me passou, além de algumas referências, a identidade visual também. Então, isso aqui vai servir de guia justamente para eu saber o que fazer e o que não fazer. Com tudo isso aqui em mãos, eu consigo ter justamente material e principalmente uma questão mais a respeito de texturas e aplicação disso aqui para conseguir um resultado legal e de acordo com o que está sendo buscado, visando não somente a parte visual, mas também a parte estratégica da página. O interessante é que durante o processo chega uma hora que você entra num platô. Você simplesmente não sabe para onde ir, por quê? Porque eu tenho que mesclar a identidade visual de alta qualidade da Gabi, ao mesmo tempo que eu tenho que trazer um resultado que traga vendas e que ao mesmo tempo respeite aquele público e que tenha tudo a ver numa conjunção de coisas e que me leva a ficar assim, pensativo. Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Essa talvez seja a parte mais difícil, justamente porque chega uma hora que você não tem para onde correr. Você fica meio que sem saber exatamente para onde ir, porque apesar de você ter as técnicas e capacidades, a sua criatividade ela precisa de um pouco de desenvolvimento. Então eu fico pensando, ando pela casa, vou fazer outras coisas, tudo isso aí faz parte do processo, e a parte interessante é que chega uma hora que parece que a chave vira e você entende, eu tenho que fazer exatamente isso. Então você meio que monta, é muito interessante porque você meio que monta aquela landing page na sua cabeça, e aí você consegue continuar o projeto.
Sabe, o mais interessante é que depois que você já consegue passar daquela fase maldita da falta de ideias, mas na hora que você passa dessa fase também, nossa, é tão bom, velho, é tão bom. Agora eu tô super empolgado, assim, que eu já tô conseguindo vislumbrar a página. O mais legal é que com o tempo você fica tão bom em já prever como é que a página vai ficar, mesmo que ela ainda não esteja pronta, papá. Que você, tipo assim, fala, caramba, eu já sei como que ela vai ficar. Isso é legal, porque assim você já tem o direcionamento certo e aí é que vem a agilidade, é aí que a coisa acontece mesmo. Essa é a parte legal. E lá na página da Gabi, eu sei que agora eu vou colocar uma coisa muito legal, que é adaptar ela para aquela identidade visual, que até então eu não estava conseguindo encaixar a identidade visual que ela queria, as texturas e todas aquelas informações que eu falei antes, com o que a gente já tem de material. Essa página vai ficar foda pra caralho. Então as primeiras artes que eu vou fazer aqui vai ser justamente as artes para ilustrar os bônus. Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo, porque essa página está realmente me exigindo quebrar um pouco a cabeça. E os mockups, eles são fáceis de fazer, porque eles conseguem ilustrar bem uma coisa e ainda fica bastante visual. Isso eu acho interessante. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo mais sobre mockup e eu ensino mais a respeito aí, onde você pode conseguir bons mockups de graça e etc. Dito isso, eu vou começar então com alguns dos principais mockups. Eu já tenho aqui os materiais, que isso é muito importante. É muito importante que você tenha justamente os materiais para que você consiga ter um resultado legal aí com os mockups. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os mockups de assistente, clube do livro, comunidade. Eu acho que eu vou começar, inclusive, com aquele que seria o mais importante, que é justamente a plataforma, que seria esse aqui. Ele tem algumas peculiaridades, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu tenho que achar um mockup de notebook. Eu tenho vários mockups de notebook, eu posso baixar outro também lá no FreePic, por exemplo. Acho que eu vou fazer nesse aqui, que ele é interessante. Aqui é sempre uma sinuca de bico, porque a imagem ela não ocupa o espaço todo. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi colocar a imagem com mais o fundo. Só que ficou um pouco escuro, eu vou aumentar o contraste disso aqui. Deixa eu juntar com esse de baixo. Então, eu tive isso aqui como resultado, e aí agora eu continuo fazendo os demais mockups. O próximo mockup vai ser justamente o mockup dos assistentes de IA, que aí, no caso, eu pensei em fazer o seguinte: como aqui você tem vários, e eles são todos em preto, eles basicamente são essas imagens aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas elas lá primeiro no Photoshop. Eu fiz então os bônus, com exceção deste aqui, ó, que seria o bônus de oficinas práticas em grupo. E como eu sou muito curioso para saber como fica, eu fico ansioso, eu faço, eu já quero ver como é que ficou. Ai meu Deus, eu preciso ver imediatamente, eu sou ansioso, gente, me desculpa aí. Então eu já vou colocar aqui, ó, os principais, aí depois eles não estão nem um pouco otimizados, só que eu já vou colocar aqui porque dessa forma eu consigo já visualizar como é que ficou. Se caso eu precisar mudar alguma coisa, eu já faço essas alterações aí. Vamos ver como é que ficou? Tô curiosíssimo. Pelo menos para esse momento tá interessante, tem que fazer uns ajustes aqui, e é exatamente por isso que a gente tem que colocar, porque, por exemplo, os mockups, os caras que fazem, eles nunca pensam que você vai usar o mockup com PNG. Então, como eles não pensaram nisso, às vezes você faz lá e não enxerga, mas aí, no fim das contas, você tem alguns detalhes aqui, mas é coisa fácil de resolver. Até então tá bem interessante essa parte. Olha, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, comenta aqui embaixo, olha o foguete ou qualquer outro comentário que você quiser, tá? Porque isso me ajuda bastante, me ajuda a trazer novos vídeos e me ajuda a trazer conteúdo de valor aqui para você nesse canal, beleza? E claro, se você quiser aprender a criar páginas como essa, páginas de altíssimo nível que te dão liberdade geográfica, liberdade de tempo para você cobrar mais, trabalhando menos, mesmo que você não saiba, obviamente, fazer páginas, eu vou te ensinar do zero ao avançado no primeiro link aqui na descrição, onde você vai conhecer o curso Página Cinematográfica, que é o meu curso onde eu mostro para você esse processo. Então eu vou mostrar para você desde a captação do cliente até a entrega, como que você produz páginas como essa ou até talvez melhores aí, dependendo do seu talento. Se você é uma pessoa talentosa, com certeza esse link aí é para você. Aproveite o preço promocional clicando aqui embaixo, beleza? A parte mais interessante de você criar uma página é talvez a hora de criar as artes. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando a fazer artes, mas dessa vez eu vou fazer melhor ainda. Vamos fazer uma arte incrível aqui.
Agora que eu consegui finalmente criar essa arte de fundo principal, que ficou lindona, olha que coisa linda, eu consigo ter pelo menos um parâmetro principal. Porque eu já tinha as texturas, já tinha toda a questão da identidade visual. Só que aí agora eu preciso terminar de ilustrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma arte aqui para ilustrar essa parte. Eu vou colocar uma arte de fundo para ilustrar essa parte aqui também. Porque aí você ajuda a compor esse cenário. E aí eu havia colocado como um parâmetro uma arte aqui de fundo que é só uma granulação. Mas como essa página ela já vai ter granulação, isso aqui ficaria redundante. Eu vou colocar uma outra arte aqui também. Então, em tese, eu já tenho aí 3 artes para fazer para poder complementar. Não sei se eu vou fazer mais alguma coisa aqui. Enfim, eu acho que talvez essa seja uma parte importante aí, que vai me ajudar a ter justamente o que eu preciso para que a página fique cinematográfica. Fiz então as artes aqui da minha cliente, ficou uma coisa linda de se ver, porque eu comecei com essa arte aqui, aí depois eu havia feito essa, dei uma melhorada nela e ficou dessa forma, onde você pode observar que tem, por exemplo, aqui ela está mais alaranjada, está um pouco mais escura, as linhas estão um pouco duras e isso começa a me incomodar, porque o ideal é que você tenha linhas sempre muito sutis, muito suaves, para que você tenha uma página cinematográfica como resultado, e aí essa arte aqui eu descartei, ela estava interessante, mas esse branco que estava me incomodando lá no resultado final. Fiz esse outro aqui, onde você tem o Cicinho e a Gabi. E aí, eu também fiz mais um, que seria essa daqui. Então, eu já tenho as artes de fundo. Nesse caso, como o Cicinho... Ah, tem mais uma arte de fundo aqui, que seria essa. Nesse caso, a Gabi e o Cicinho são clientes especiais. Então, eu consigo fazer algo a mais por eles, justamente porque a entrega ela é sempre muito acima da média e papapá. Coloquei as artes lá, então, no meu Elementor. E aí, aqui eu já faço a inclusão dessas artes. Incluí mais algumas coisas, fiz mais uma ilustração aqui que estava no briefing, coloquei aqui essa ilustração, fiz ela aqui em inteligência artificial, mas eu precisei mexer nela lá no Photoshop também para ela ficar de acordo exatamente como eu queria, porque a inteligência artificial às vezes ela entrega algumas coisas aí, mas nem sempre tudo que a gente quer. Então eu vou incluir as artes aqui para você ver como é que vai ficar, e aí eu vou adiantando o vídeo, que aí daqui a pouco eu já trago aqui o resultado das artes incluídas na página, tá bem? Legal, agora eu tenho aqui colocadas as minhas informações e assim a página ela vai ganhando forma. Você tem aqui a imagem inicial, uma imagem inicial de alta qualidade. E aí, com as nossas imagens todas incluídas, o que vai faltar, Robson? A parte mais interessante, que é a parte de efeitos. Já até coloquei alguns efeitos aqui, já vou mostrar para vocês. Fiz tudo isso em off, até porque se você quiser de fato aprender a como colocar esses efeitos, esses e muito mais efeitos, é só você clicar no link aqui embaixo, na descrição, que você vai para o meu curso Página Cinematográfica, onde ensino você a fazer esse tipo de página aqui e muitos outros. Então, neste momento, eu vou adicionar aqui os meus estilos, que no caso eu coloquei 2 principais, que seria um HTML, onde eu tenho um efeito de granulação. Ele é um efeito noise, talvez não seja tão fácil de perceber, mas ele já está aplicado aqui. Tanto é que se eu tirar, ó, e por que isso? Porque é o seguinte, as minhas imagens, elas têm um efeito de granulação e você tem a própria identidade visual, que no caso a Gabi colocou para mim que ela queria com o granulado, ela queria a granulação. Então a granulação ela é importante para você trazer o aspecto que eu queria. Tem um outro que eu fiz também, que seria uma granulação animada, onde eu utilizo um GIF, só que eu desisti dele porque ele estava deixando a página um pouco feia, estava me incomodando. E isso tudo foram testes que eu fiz no off. Além disso, a tão famigerada e comum barra de rolagem vertical, que no caso seria essa barra aqui, que eu coloquei ela. E essa barra ela tem, vou trazer ela aqui novamente, seria uma barra que tem aqui o logo, e lá embaixo você tem uma outra barra também, que eu coloquei. E dessa forma a gente consegue visualizar a página. Agora sim, agora nós temos aqui o efeito de granulação. Talvez eu vá mexer no contraste dessa granulação. Só que é muito importante que essa granulação esteja aqui, porque no caso ela até ajuda a tirar algumas imperfeições que você tem aqui e tal. A página ela fica toda muito, né? Os efeitos eles ficam bastante sutis. Você observa que é tudo muito sutil, não tem nada gritante aqui, nada grosseiro, nenhuma linha seca. Tá tudo muito redondo aqui, onde você tem os encaixes perfeitos entre as informações e tudo isso traz bastante credibilidade. Você tem aqui os bônus do curso,
você tem alguns outros bônus que tem uma pegada especial, e assim você vai finalizando o processo. Agora eu vou colocar alguns efeitos a mais, além desses, e vou mostrar para vocês alguns deles. Um efeito muito interessante aqui foi esse aqui de você alterar o mouse, e esse efeito eu acho bem interessante, ele deixa o mouse com aspecto mais bonito. Eu também coloquei o código aqui para um botão especial. Vou ativar ele aqui, BN1, que é um botão especial, não ativou, deixa eu ver aqui por quê. Vamos em avançado, é BNT, porque ele está com BNT, por isso então. BNT1, que no caso é o código para o botão ficar da forma como eu queria. E aí ele fica bonitão com esse efeito, tá vendo? Da mesma maneira, eu vou fazer isso para todos os outros, porque aí os botões principais vão ter esse efeito. Isso aqui vai deixar o botão mais bonito ainda. No caso, ele aqui tá grandão. Ele não precisa ficar grande assim, não. Deixa eu colocar ele menor aqui. Talvez eu só precise colocar mais espaçamento interno aqui. Então, à direita 40, 40, porque aí teremos mais espaçamento. Isso, coloquei aqui as informações. Também tem uma imagem que, na verdade, ela já estava aqui quando eu trouxe essa informação previamente. Você tem uma imagem que ela está rodando aqui, só que essa imagem, ela basicamente é uma imagem que contém um código. E aí, por exemplo, se eu colocar qualquer outra imagem aqui, ele vai continuar acontecendo. Só que eu acho que é porque como essa imagem aqui, ela está por trás das informações, dos index, ela não está aparecendo. Mas agora ela apareceu. Só que eu estou querendo que essa imagem tenha uma outra característica. Então eu vou substituir ela aqui por uma imagem que tem a característica que eu preciso, que é basicamente uma característica de iluminação. Se isso aqui não der certo, nós vamos ter que fazer isso através de um outro site que eu tenho como colocar essas informações, criando basicamente um degradê em uma imagem. Estou aqui com um site aberto, que é basicamente esse Photo Gradient aqui, que ele é bem simples de usar. E aí eu vou colocar aqui as minhas cores para que ele faça as honras. No caso aqui eu vou colocar uma cor assim. No lugar desse aqui também vai ter essa cor mais laranja. Quero colocar aqui uma cor mais intermediária. Na verdade é tanto de cor, né? Acho que ficou muito desequilibrado, então eu tenho que... O ideal seria eu tirar isso aqui. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho um tom de laranja mais escuro, mas ele não apareceu aqui. Pera aí, ele não copiou. Esse aqui, ó. Isso. Agora a imagem tem a característica que eu quero. Eu vou fazer o download aqui. Eu acredito que essa imagem, inclusive... Ah, tá. O noise eu posso até tirar o noise praticamente, porque isso aqui não vai importar. Nesse caso aqui é porque o noise ele aumenta o peso da imagem. A imagem ela fica muito pesada. Ficou, inclusive, realmente bem pesada. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho dela aqui. Será que eu consigo colocar em 300? Ele não deixa. Vamos ter que pegar aquela imagem e reduzir o tamanho dela drasticamente, para que ela fique no tamanho que a gente quer, né? Imagem muito pesada atrapalha muito, porque deixa o site muito pesado. Esse site ele já tem muita imagem, muito efeito. Isso pode acabar pesando aí nesse carregamento. No lugar aqui da minha imagem, vou colocar essa imagem nova aqui. De novo, esse vídeo aqui não é um tutorial, até porque tutorial eu já tenho. Isso aqui é mais uma explicação das minhas escolhas e por que eu estou fazendo isso. Eu tenho só que verificar por que ele está nessa cor, porque não era para estar nessa cor. Ele está com filtro. Aí agora sim. Diminuo aqui a opacidade. E agora sim a imagem. Oh, aí você já tem uma outra cara, não é verdade? E aí, com os efeitos aplicados, consegui aqui colocar o efeito que eu queria. Tem mais alguns efeitos que eu pretendo colocar, mas até então eu já estou bem satisfeito com o resultado, estou muito feliz. E dessa forma, a gente tem este resultado. Tem mais algumas informações aqui que o cliente ainda vai colocar, ele ainda vai me passar. Mas, no geral, a página ficou bem legal. O que você achou? Eu vou terminar de rolar aqui para você ver o resultado final. Ficou bem interessante. Isso aqui ele pretende colocar num carrossel, mas enfim, eu não pretendo fazer isso, porque o widget que faz isso está com um problema no Elementor ainda. Até a gente resolver isso, vamos ter que aguardar um pouquinho. Ficou bem legal essa parte aqui, ó, tá vendo? Tem o efeito hover, essa aqui é a parte do checkout, a parte da oferta, em que nós temos essas informações. Ficou uma página bastante longa, ela tem muitas informações aqui embaixo, tem alguns carrosséis e tudo mais, que eu coloquei aqui sempre seguindo a identidade visual do cliente. E aqui embaixo as perguntas frequentes. Ficou bem legal. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, segue o canal, se inscreve e não esquece de clicar no link aqui embaixo se você quiser conhecer o curso Páginas Cinematográficas, onde eu te ensino a fazer páginas incríveis como essa, para você ganhar de 5 a 10 mil reais por mês sem sair de casa. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo foi útil para você? Se ele foi útil, comenta aqui embaixo, olha o foguete e se inscreve aí no canal, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!